E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre radiciação, beleza? Falar um pouco aí das propriedades e resolver aí alguns exercícios. Então vamos lá, os radicais. Bom, a primeira propriedade diz o seguinte: raiz enésima de A elevado a N é igual a, que faltou, é o próprio A. Bom, nós temos aí algumas condições com esse A, que é a nossa base, beleza? Então nós temos o seguinte, ó. Esse A aí tem que ser um número real, beleza? Real positivo, certo? E esse nosso N aí é um número natural. Tranquilo? Bom, na prática, o que é que eu faço para resolver esse tipo de conta aí, ó? Então nós temos, imagina que você tem aí raiz quadrada, raiz cúbica. Vamos fazer esse exemplo aí, depois eu explico isso. Raiz quarta de 3 elevado a 4. Deu simplesmente 3, ó. Por que que isso aí acontece? Então vamos lá. Sempre que eu tenho um radical, que é o caso aí, ó. Então eu tenho aqui 3, raiz quarta de 3 elevado a 4. Beleza? O que é que acontece? Isso aí é o mesmo que 3 elevado a... O meu expoente aqui, beleza? E o meu índice se transforma em uma fração. Então fica, o meu expoente fica em cima e o meu índice fica embaixo. Sempre isso aí acontece, tá galera? Então vai ficar 3 elevado. Quanto é 4 dividido para 4? É 1. E 3 elevado a 1 é o próprio 3. Beleza? Mas para não ter que fazer essa conta toda, o que é que acontece na prática? Você simplesmente, ó, simplifica aqui 4 com esse outro 4, resultando apenas no 3 direto. Beleza? Mas o importante é saber como é que funciona isso. Beleza? Então, sempre que o meu índice for igual ao meu expoente, beleza? O que é que acontece? Eu posso simplificar. Certo? Então vamos lá para a propriedade 2. Bom, raiz enésima de A elevado a M. O que foi que aconteceu aqui, ó? O meu índice é diferente do meu expoente. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o meu índice e o meu expoente pelo mesmo fator. Esse fator diferente de zero. E de modo que esse P seja divisor de M e N. Beleza? Então observe o seguinte, ó. Raiz de índice 8, 2 elevado a 4. Isso aqui resultou em raiz de 2. O que foi que aconteceu, ó? Se eu observar o 8 e o 4, certo? Eu posso fazer o seguinte. 8 nada mais é do que 8 é igual a 4 que multiplica 2. Não é isso? Beleza. E o 4? Como é que eu posso escrever o 4? Posso escrever o 4 como sendo 4 que multiplica 1. Beleza? Então, se você observar, ó, eu posso ver que aqui está repetindo o 4 e aqui também está repetindo o 4. Então, o que foi que aconteceu? Esse fator P, que está sendo multiplicado aqui, é esse 4. Se eu não tivesse esse 4 aqui multiplicando, ficaria o quanto? No lugar desse 8 aí, ficaria 2. Tá aqui ele, ó. Beleza? Observe que aqui era 4 que multiplicava 2. Deixa eu colocar aqui para você observar, ó. No lugar do 8, era 4 vezes 2. E no lugar desse 4 aqui, era 4 vezes 1. Se eu tirar esse fator que está multiplicando, se eu excluir esse fator, que é esse mesmo aqui, ó, P e esse P, de modo que, quando eu excluo ele, o que foi que restou? Um 2, ou seja, está aqui esse 2, ó. Por que é que ele não aparece? Porque a raiz quadrada, o índice é 2. Então, esse 2 aqui fica implícito, beleza? Fica subentendido.
Então, beleza. E o expoente do meu, que no caso 2 elevado a 4, no lugar desse 4 ficou 1. Tá aqui ele, ó. 1. Beleza? É esse 1 aqui, ó. Por que que ele não está aparecendo? Mesma coisa, esse 1 não precisa aparecer aí, porque ele está subentendido. Então, o que foi que eu fiz? Tirei o fator comum, que no caso era o 4. Beleza? Show de bola. Isso aí vai ser fundamental para simplificar potências muito altas. Beleza? A gente simplificar aí, tirar do radical, por exemplo. Então, se eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 8, certo? Posso utilizar essa técnica aí, ó. Então, vai ficar 2 elevado a 3, beleza? Como esse 3 é diferente desse fator que aparece aqui, o 2, eu posso colocar ele assim, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 elevado a 1. Beleza? O que foi que aconteceu? Esse fator 2 tá igual a esse outro aqui, ó. Então, eu posso tirar ele daí. Quando eu elimino esse fator, esse 2, ele sai do radical. Então, fica como? Fica 2 raiz de 2. Beleza? Então, esse tipo de simplificação, ele vai ser fundamental nas resoluções envolvendo radicais. Beleza? Então, vamos para a propriedade 3. A propriedade 3 diz o seguinte. Raiz, temos aqui duas raízes quadradas, beleza? Raiz aqui de índice n e p. O que é que acontece? Eu simplesmente multiplico os índices, ó, deixando em apenas um radical. Então, se eu tinha, ó, raiz sexta da raiz cúbica de 2, isso aqui é raiz. Aí eu pego e multiplico os índices, ó. 6 vezes 3 é 18. 18. E aqui fica o 2. Beleza? Eu transformei em um único índice. Isso aí vale para a quantidade de índices que você tiver. Então, se você tem raiz cúbica da raiz quadrada, da raiz quadrada, da raiz quadrada, não importa quantos sejam, você simplesmente pode sair multiplicando todos os índices e deixar sobre uma única raiz, onde o índice final é o produto desses todos aqui. Beleza? Show de bola. Então vamos para a próxima. Pronto, ó. Raiz enésima de um produto. Eu posso separar em duas raízes. O que é que acontece? Raiz cúbica de 2 vezes 3. Eu posso transformar isso aqui em raiz cúbica de 2, que multiplica raiz cúbica de 3. Beleza? Por que que isso aí é bom? Porque quando eu separo, muitas vezes eu consigo saber um desses resultados. Nesse caso aqui, nenhum dos dois tem raiz exata, mas se fosse, por exemplo, ó, raiz cúbica de 8 vezes 2, beleza? Eu poderia fazer raiz cúbica de 8, que multiplica raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 8, eu sei quanto é 2, que multiplica raiz cúbica de 2. Então, essa propriedade, ela ajuda a simplificar nesses casos em que eu consigo calcular a raiz, beleza? Show de bola. Vamos para a próxima. Mesma coisa agora, só que sendo uma divisão. O que é que eu faço? Raiz quarta de 2 dividido por 3. Eu aplico esse radical no numerador e no denominador. Então, fica raiz quarta de 2 dividido por raiz quarta de 3. Beleza? Sempre consigo fazer isso. Show de bola. Para a próxima. Próxima propriedade diz o seguinte. Eu tenho um radical aqui, ó, elevado a um expoente. O que é que eu posso fazer? Então, eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao quadrado elevado
a 4. Beleza? Bom, posso resolver de algumas formas. Vamos fazer dessa maneira. Primeiro, ó, eu simplesmente posso inserir esse índice aqui no meu expoente. Ficaria como? Raiz cúbica de 2 elevado a 2 vezes 4. Beleza? O índice continuou o mesmo e o meu expoente eu multiplico o expoente do meu radicando, eu multiplico pelo expoente total, que no caso aí é o 4. Então isso aqui ficaria raiz cúbica de 2 elevado a 8. Beleza. Ou eu posso fazer da seguinte forma, ó. A outra maneira bem boa de fazer é o seguinte. Eu posso escrever, a gente viu que eu posso escrever isso aqui como sendo 2 elevado a 2 sobre 3. Isso aqui está elevado a 4. Beleza? Lembrando, o meu expoente, o meu índice expoente aqui do meu radicando, eu posso escrever em forma de fração. Como é que funciona? O meu expoente é o numerador e o meu índice é o denominador, que foi o que aconteceu aqui, ó. Beleza? Bom, estando nesse formato aqui, o que é que eu posso fazer? Isso aqui é potência de potência. A gente já viu essa propriedade aí. Eu simplesmente repito a base e multiplico aqui os meus expoentes, ó. 2 terços vezes 4 é 8 terços. Beleza? 2 elevado a 8 terços, eu posso voltar para a forma de radical. Como é que eu volto? O meu denominador é o meu índice e aqui é o meu expoente. Então vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 8. Beleza? Então eu posso fazer aí dessas duas maneiras. Tranquilo? Show de bola. Beleza? Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu.